registra informações de satélites, exibe tráfego de linhas aéreas comerciais, você pode saber onde está o avião, né? E no vídeo dá para perceber que o avião que levava o time da Chapecoense, dá para ver aí, ó, pequenininho, faz movimentos circulares perto do Aeroporto Internacional de Medellín, antes de desaparecer do radar. A Isabela Camargo, já falando do tempo aqui, dizia que havia uma tormenta enorme nessa região, que acompanhava o avião desde que saiu de Santa Cruz de la Serra, uma sucessão de nuvens, cúmulos, nimbos e CBs, e que teria contribuído certamente para dificultar o voo e talvez até para derrubar o avião. Pode ter feito voltas para desviar exatamente dessas nuvens, porque não tem como passar por elas, né? Vamos voltar ao vivo para o hospital lá na Colômbia? A gente conversa mais uma vez com a Lívia Laranjeira, ela que acompanhou agora há pouco a chegada do zagueiro Neto, ainda com vida, ele que foi resgatado bem depois do horário do acidente, estava lá no meio da fuselagem, foi encontrado com vida. Lívia também traz essa notícia aqui triste da morte do goleiro Danilo, que havia sido resgatado inicialmente, estava no hospital. O que você tem de informação aí, Lívia? Já tem alguma atualização do estado de saúde do Neto, de como é que ele chegou até aí? Tem sim, Ana. Bom dia de novo a todos. O Neto está numa situação bastante crítica. Ele chegou aqui com um trauma cranoencefálico, foi imediatamente levado para dentro do hospital. Os médicos dizem que a situação é bastante grave, bastante crítica do zagueiro Neto. A gente também atualiza as informações do Alan Ruschel, que foi levado de ambulância, foi transferido para uma outra clínica aqui próxima também à região de La Serra. A informação que o diretor médico aqui do hospital nos passou é que a lesão dele foi na coluna e pode ter atingido a medula. Então, trabalha-se com a possibilidade de que o Alan Ruschel fique paraplégico. Essa informação que saiu agora há pouco pelo diretor Luiz Fernando Rodrigues, diretor médico aqui do hospital onde a gente está. O nosso produtor, Fabrício Crepaldi, falou agora há pouco com alguns enfermeiros e falando justamente sobre a possibilidade de ainda encontrar mais sobreviventes, né? Já que o Neto foi resgatado agora há pouco, como você disse, Ana, eles disseram que ainda é muito difícil chegar ao local, ainda há muita lama no local. O Fabrício, inclusive, perguntou sobre o estado dos corpos dos 75 mortos, e o que eles falaram foi que eles não estão muito preocupados com o estado dos corpos dessas pessoas, estão sim procurando gente que ainda possa estar com vida. Como são muitos atletas, gente muito forte, jovem, com um bom condicionamento físico, eles ainda têm esperança de que talvez encontrem um ou outro sobrevivente. Então essa é a informação desse momento. O pessoal continua lá no local do acidente fazendo uma última busca, especialmente depois de terem encontrado o Neto, né? Estão tentando ver se conseguem encontrar mais algum sobrevivente. Ana, Chico. Ok, obrigada. Ana, a gente viu há pouco, né, um vídeo feito pelo lateral Alan Ruschel, né, e outro jogador da Chapecoense também postou um vídeo nas redes sociais de dentro do avião. Infelizmente, o zagueiro da Chapecoense, Felipe Machado, não sobreviveu à queda do avião. Ele e outros jogadores estavam muito felizes e fazendo brincadeiras antes de viajar. Vai começar a viagem aí, ó. Ô, Fone. Vai começar a viagem pra Colômbia aí, ó. Dia, Caduzinho, Acre, depois nós vamos pra onde, Cadu? Acre de novo. Volta pro Acre. Cubídia. Volta pro Acre de novo, vamos pro É isso aí, galera. Vai começar agora. Bora. Aí, Xi, manda um alô aí pra galera. Agora vai sair, vai partir. Valeu. Josimito. É nóis. Bora. A gente lamenta profundamente ver isso, né? Serve para reflexão de todos nós, de cada um de nós, né? Sobre a fragilidade de cada um de nós na vida. Quando você vê momentos antes, né? Todo esse vigor, toda essa exuberância, toda essa esperança que de repente se esvai. O mundo todo acompanha emocionado essa tragédia. Surgem manifestações por todo lado. Vamos voltar a falar em Londres com Pedro Vedova. Quem mais se manifesta por aí, pela Europa, Pedro? Chico, a comoção aqui é geral, muitos clubes fazem questão de se manifestar. Você vê aí imagens de agora cedo dos jogadores do Sport Lisboa e Benfica fazendo 1 minuto de silêncio em homenagens às vítimas desse acidente. O presidente do Benfica soltou uma nota oficial em que diz que todos estão profundamente chocados. Ele, inclusive, se ofereceu para ajudar no que fosse preciso.
E isso lembra um pouco essa ideia que você trouxe há pouco, dos clubes brasileiros se manifestarem e estarem juntos nesse momento difícil. O Real Madrid também foi um dos clubes que se manifestou, e estrelas do mundo do futebol todo também, a todo instante, param para pensar e falar sobre esse acidente. As palavras carinhosas já vieram de Messi, Sérgio Ramos, Casillas, Rooney e Falcão Garcia. Então a gente acompanha essa onda de solidariedade de todo o esporte. Chico, Ana. É isso, Pedro. E aqui no Brasil, a gente já falou, né, do Itamaraty prestando atendimento às famílias e tal, mas vamos agora saber sobre a operação do Ministério da Defesa nessa tragédia na Colômbia. O Fabiano Andrade está em Brasília e tem as notícias para a gente. Fabiano. Pois é, Ana, a gente chegou a informar, por notícia passada pelo Ministério da Defesa, que 2 aviões estariam à disposição para atender os familiares das vítimas desse acidente, também para trazer os corpos e os sobreviventes. Mas agora há pouco, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, informou por telefone que serão 4 aviões. Um avião C-99 da Força Aérea Brasileira, do tamanho de um jato executivo, vai sair ainda hoje de São Paulo, levando passageiros até a Colômbia. Entre esses passageiros, o prefeito de Chapecó. Um outro avião C-130, um Hércules da Força Aérea, um avião grande para transporte de carga, transporte também de tropas, deve sair amanhã de Manaus com destino à Colômbia. Pela prática do uso desse avião, ele deve ser utilizado para trazer os corpos da Colômbia até o Brasil. E outras 2 aeronaves, segundo o ministro da Defesa, foram colocadas à disposição, possivelmente para atender os familiares, os parentes das vítimas desse acidente. Lembrando que o governo brasileiro decretou luto oficial de 3 dias. Chico e Ana. Obrigado, Fabiano, que nos chega com informações de Brasília. Vamos falar agora com o especialista em gerenciamento de risco, o Gerardo Portela. Gerardo, o que a imagem do radar nos informa sobre o acidente, hein? Olá, Chico, Ana Paula. Esse site, Flight Radar, ele permite acesso a informações muito importantes sobre o que aconteceu nesse lamentável voo. Na realidade, essa aeronave declarou uma pane elétrica. E quando isso acontece, e é difícil porque essa é uma aeronave que tem 4 motores, tem redundância de geração elétrica, mas quando isso acontece de uma forma dramática e catastrófica, eles podem ficar às escuras a bordo, com dificuldade de leitura de instrumentos, e tudo leva a crer que eles prepararam um ponto de emergência no aeroporto. Tudo leva a crer que eles estavam se preparando para fazer um ponto de emergência na própria pista. Eles precisavam de tempo para preparar esse pouso e, por isso, provavelmente ficaram voando em círculos enquanto o aeroporto se preparava ou aguardando condição de pouso, porque a situação climática era totalmente adversa, então isso fazia com que a dificuldade de aproximação em um pouso nessas circunstâncias se torne muito, muito difícil. Talvez nessa tentativa de aguarde, voando precariamente, com dificuldade de leitura de instrumentos, talvez uma cabine completamente apagada, eles, infelizmente, eles podem ter tido uma instabilidade e acabou perdendo altitude, e aí aconteceu a queda ainda na preparação do pouso de emergência. E essas informações, obviamente, não são informações oficiais, mas é a conclusão de quem observa o site, e os dados que estão sendo passados são um site muito reconhecido. Ou seja, Gerardo, você meio que aposta, então, numa conjunção de fatores, né, para ter causado esse acidente. Quais são os próximos passos aqui para frente nessa investigação? Tem uma previsão assim, de em quanto tempo poderemos ter alguma informação mais concreta do que causou a queda desse avião, do que causou essa tragédia? Todo acidente é uma conjunção de fatores. Então, agora serão recuperadas as caixas pretas, né? São 2 caixas pretas, umas que registram os dados que são da própria aeronave, da instrumentação da aeronave, e outro que grava as falas. Então, com a recuperação dessas caixas e com a investigação, nós teremos com clareza o que aconteceu, mas as informações que eu acabo de transmitir são baseadas nas informações do site, que não são oficiais, mas são reconhecidas como sendo uma boa referência para que possamos postular alguns cenários. É claro que existem outras opções, inúmeras opções, mas não me parece ter havido uma falha do piloto, mas sim uma situação precária da aeronave, que chegou a uma pane completa da parte elétrica num momento de desastre, uma desastrosa condição climática. Bom, nós temos... a gente nós temos aqui a história do radar da imagem, né, que a gente mostrou. Só um minuto. Olha, essa imagem, ela mostra movimentos circulares do avião. Quer dizer, o avião
circulando antes de se aproximar da pista. Havia aí uma série de CBs, de nuvens pesadas, cumulonimbus. Acidentes também acontecem com uma certa frequência quando você tem esse tipo de tempo. Isso aí, o que pode ter sido, Gerardo, você que acompanha? Perfeito. Recentemente, semana passada, no Rio de Janeiro, nós tivemos ventos muito, muito fortes no Rio de Janeiro, no final da sexta-feira passada, e algumas aeronaves tiveram que ficar voando exatamente dessa forma sobre cidades como Friburgo e outras, aguardando condição para pouso, quando a condição é adversa. Imagine você fazer isso com uma aeronave que, embora seja confiável, é um pouco antiga e que está com uma pane elétrica dramática, como está parecendo que aconteceu. Eu diria que essa é a probabilidade maior, a hipótese com maior probabilidade nesse momento. Mas é claro que temos que coletar mais dados, confiar nas autoridades e entender que é uma conjunção de fatores e também questionar a cultura de segurança e a manutenção dessa aeronave, porque ela é dotada de 4 motores, ela tem redundância de geração elétrica, a instrumentação tem uma alimentação elétrica diferenciada, é muito difícil perder por completo toda a alimentação elétrica. Então, se isso ocorreu, obviamente, há de se questionar durante a investigação que tipo de cultura de segurança tem a companhia, que situação permitiu chegar a essa catástrofe tão decepcionante para todos nós. Decepcionante e muito sofrido, né, Gerardo Portela? Muito obrigada, viu, pelos seus esclarecimentos. Vamos aguardar aí o desenrolar das investigações. A gente vai agora rever a lista que a Agência de Aviação Civil da Colômbia divulgou agora há pouco com os nomes dos sobreviventes. Tá aí para você. São os tripulantes Jimena Soares, auxiliar de voo, Erwin Turmiri, que é técnico da aeronave, os jogadores da Chapecoense, o lateral Alan Ruschel, o goleiro Jackson Follman, o goleiro Danilo Padilha também aparece nessa lista, lembrando que agora há pouco tivemos a informação de que, infelizmente, ele morreu no hospital. Também está aí o sobrevivente jornalista Rafael Hensel, que é lá de Chapecó. Agora, o zagueiro Neto não está nessa lista aí, lembrando que ele chegou agora há pouco até o hospital com vida. A gente teve a informação agora da porta do hospital de que o estado dele é grave, mas ainda não se tem mais nenhum detalhe do estado de saúde do zagueiro Neto e, infelizmente, então, nessa lista aí de sobreviventes, o goleiro Danilo, que não resistiu e morreu agora há pouco. O zagueiro Neto teve um traumatismo craniano, né? E a situação dele realmente é crítica. E eu quero falar com o Rodrigo Bocage, nós vamos encerrando essa transmissão. Rodrigo e Galvão aí de São Paulo. Que manhã, hein? Que manhã. Só acrescentando, né, com relação a este avião, falamos muito sobre ele, a gente já disse isso aqui mais cedo, mas acrescentando, o piloto Mickey Quiroga, dono deste avião, ele queria vir buscar aqui no Brasil toda a delegação da Chapecoense, mas a ANAC não autorizou ele vir até aqui, por isso ele pegou toda essa tripulação em Santa Cruz de la Serra, por causa de uma legalidade. Não se pode uma empresa boliviana fazer um pouso fretado aqui no Brasil e seguir para a Colômbia. Sair de um país que não é o seu país. Exatamente. E ir para um outro país que não é o seu país. Reforçando que é um avião, e nós até exibimos fotos aqui, que já foi usado, este avião no caso, já foi usado por outros voos da própria delegação da Chapecoense e em nenhum momento eles passaram por nenhum pânico ou algo desse tipo. O Chico falou agora há pouco dessa união dos clubes brasileiros e surgem frases, e elas aí estão. A frase é sempre a mesma. Hoje todos os clubes do Brasil são um só. #Força Chape. É o movimento e a forma de terminar pedindo a Deus. Perdemos colegas, companheiros, amigos, foram seres humanos, pedindo a Deus que dê forças às famílias de todos eles. A minha despedida é um silêncio respeitoso. Galvão me perguntava como se despedir numa manhã como essa, tão difícil. Eu acho que fica só isso mesmo, né, Galvão? É a força, neste momento, muito grande para essas famílias todas que perderam esses parentes nessa tragédia com o time da Chapecoense. Queria só reforçar aqui com o Galvão, né, Galvão, a decisão acertada da CBF, dos clubes também, de prestar toda essa solidariedade, suspender as próximas partidas. Realmente não há condições nesse momento, né, de manter os jogadores nos próximos jogos aí que estavam previstos da Copa do Brasil. Eu tenho certeza que o Brasil inteiro abraça Chapecó, né? Abraça a Arena Condá. Não havia a menor condição da decisão
amanhã da Copa do Brasil. Galvão queria hoje a Porto Alegre, inclusive, né? Estaria indo agora para Porto Alegre.